Depois eu partilho. Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Meu nome é Aécio da Fonseca, não Aécio Neves, viu? Não adianta começar com gracinha aí, porque Aécio é Aécio da Fonseca. Já fiz uma ligeira apresentação no início aqui, mas chegou muita gente depois da hora quando eu comecei, né? Chegou muita gente depois. Meu nome é Aécio da Fonseca, eu falo da cidade de Patos de Minas, do interior de Minas Gerais, do Alto Paranaíba. Sou professor, sou terapeuta também, né, e eu montei uma ligeira apresentação aqui para vocês a respeito do tema fitoenergética. Também a gente pode falar um pouquinho a respeito de outros temas também, como a hipnoterapia, tá bom? Então, vou utilizar a seguinte metodologia: montei uma apresentação, e depois da apresentação, caso alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, viu, fica à vontade. Caso tiver algum questionamento também durante a apresentação também, tá certo? Pode ficar à vontade também, mas vamos nos concentrar que talvez depois da apresentação a gente direcionar as perguntas. O Bruno talvez pode ir gerenciando essa questão das perguntas e caso tiver algum, né, Bruno? Tranquilo? Não, beleza, eu até deixo livre assim, a hora que eu acho terminar aí a apresentação dele, o pessoal pode ligar no microfone, sem medo de ser feliz aí, tá? Pra ir fazendo as perguntas, porque às vezes a gente vai conversando no chat ali, vai passando, às vezes a gente não vê uma pergunta ou outra ali. Então, tem uma dúvida, abre o microfone, seja feliz e pergunta, fica mais fácil. Tá certo, eu vou iniciar aqui. Cadê? Estou apresentando a tela toda, né? Peraí que eu estou apanhando aqui um pouquinho. Agora sim. Agora deu. Ok. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, meu nome é Aécio da Fonseca, né? A gente vai falar um pouco sobre o tema fitoenergética, tá certo? Como o próprio nome fala, né? Fitoenergética. Fito vem de planta e energética vem de energia. Mas vamos caminhando aqui de pouco em pouco para a gente trabalhar mais esse tema. Primeiramente, pessoal, eu quero deixar claro a gratidão que eu tenho por essas duas figuras aqui, que são dois mentores meus, que é a Patrícia Cândido e o Bruno Gimenez. Esses dois, mas em especial o Bruno, foram as pessoas que foram utilizadas pelo universo para canalizar, né, e desenhar como que a fitoenergética como ela foi desenhada hoje e trazida para o mundo, tá? Então, assim, minha honra e minha gratidão a esses dois, que foram usados como canal de Deus, né, o canal do universo, para direcionar esse trabalho tão bonito que é a fitoenergética. A fitoenergética, ela é uma metodologia de cura que foi iniciada em 2002, tá? Ela foi iniciada em 2002, que foi trazida para o mundo, né? Ela foi desenhada e arquitetada pelo Bruno Gimenez, posteriormente com a ajuda da Patrícia Cândido também. No entanto, a fitoenergética, ela sempre existiu, né? A fitoenergética, desde que o planeta Terra, ela sempre existiu. Mas foi através do trabalho da Bruno e da Patrícia que ela foi desenhada como ela foi expressa para o mundo, hoje em dia que as pessoas conhecem ela. Tá bom? Então, recebo minha gratidão, Bruno e Patrícia, que são meus mentores dessa terapia que fez tanta mudança na minha vida e que fez na vida de tantas pessoas. Né? E, primeiramente, também gratidão a vocês, gratidão pela oportunidade de estar aqui, né, pelo convite, de ter a possibilidade de compartilhar, né, compartilhar essa ferramenta com vocês, e falar, pessoal, que vocês estão na frente, mas na frente como que eu falo? Na frente de olhar para dentro, né? Na frente nesse formato de vocês não estarem na superficialidade, vocês colocaram disponíveis para olhar mais profundo, mais disponíveis para estudar mais profundo, para buscar ferramentas que coloquem vocês no sentido de estar olhando mais para dentro de vocês, né? Então, nesse sentido, receba minha gratidão e meus parabéns também por essa disponibilidade, né? E como a própria Organização Mundial da Saúde fala, a saúde, muitas vezes, as pessoas acham que simplesmente a saúde é uma ausência de um colesterol alto, né? Um triglicérides certinho, né? Uma pessoa
com o corpo desenhado, perfeito, e a saúde é algo muito mais amplo. A saúde é algo que vai muito além de um aspecto físico. A própria Organização Mundial da Saúde fala que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, a própria Organização Mundial da Saúde já tem um leque bem mais amplo do que a maioria das pessoas acha do que é efetivamente a saúde. Né? Mas quem que é essa pessoa que vos fala aqui? Eu já fiz uma ligeira apresentação, vou fazer uma apresentação mais afunilada aqui para vocês, porque a gente não está, né, a gente está online aqui, mas quem que é essa Aécio da Fonseca, né? É filho de Ana Laura da Fonseca, Clarimundo da Fonseca, né? Meus pais dessa jornada atual, né? Eu sou pai de Davi Marinho Fonseca, tenho 1,75 de altura, 72 de peso, sou terapeuta e também sou professor de Química. A abordagem terapêutica minha que eu trabalho principalmente com a fitoenergética, também trabalho com a hipnoterapia e utilizo muita ferramenta da radiestesia também, nos meus processos, principalmente quando eu utilizo a fitoenergética. Né? A fitoenergética e a radiestesia são irmãs bem de caminhada. Bom, mas por que, né, por que essa fitoenergética, por que eu tô aqui hoje falando essa fitoenergética para vocês, né? O que essa fitoenergética fez na minha vida que eu me coloquei disponível para trazer ela e utilizar ela como ferramenta de cura para tantas outras pessoas, primeiramente para mim. Olha para essas duas figuras que vocês estão vendo aí, pessoal. Olha para esse rapazinho aí de 2000 e para esse cara aí da atualidade. Olha para vocês, parece que esse rapaz de 2000, parece que ele tá carregando uma tonelada nas costas, não tá? Olha para vocês verem quanto que esse carinha parece que ele tá pesado, tanto que ele tá sem luz, né? Quanto que ele tá opaco. Embora a fotografia também seja uma fotografia antiga, né? Eu tinha nessa idade uns 14, 15 anos, e aqui na atualidade. O que acontece, pessoal? Como que a fitoenergética, ela chegou na minha vida? Desde ali, por volta de, quando eu tinha uns 21 anos, eu entrei em um estado depressivo muito profundo mesmo. E eu fiquei por mais de 13 anos consecutivos consumindo, no mínimo, 3 medicações antidepressivas diárias, certo? Então, um psiquiatra atrás do outro, medicação antidepressiva, sabe, uma infinidade. Eu acho que as medicações antidepressivas que já existiu no mercado, quase que todas já passaram pela minha vida, né? Só que foi chegando num ponto, especialmente em 2018, que eu cansei, sabe? Sabe aquele negócio do basta moment, né? Que cheguei no fundo do poço e cansei e falei, gente, mas não é possível, tem que ter alguma coisa além, tem que ter alguma coisa que faça mudar essa realidade, não é possível que é normal continuar, sabe, nessas subidas e descidas, ficar aí à mercê de tanta medicação, à mercê de psiquiatras. Eu já era taxado pela psiquiatria e pela psicologia como depressivo crônico, então eu vi, não, calma, continua, você vai ficar tomando seus remedinhos antidepressivos pro resto da vida, fica tranquilo, isso é crônico, isso é seu, isso não tem cura para você mais não, calma, continua tranquilo, sabe, mas eu não me conformava com essa realidade. Falei, tem que ter alguma coisa a mais que ainda não chegou para mim, certo? E esse negócio, quando a gente questiona o universo, geralmente ele traz realmente, né, as respostas para a gente, e assim o fez, né? Então, em final de 2018, me foi apresentada a constelação familiar, começou um movimento muito profundo dentro de mim, e logo após isso, me foi apresentada a fitoenergética. E desde que me foi apresentada a fitoenergética, esses 13 anos, mais de 13 anos consecutivos de uso de antidepressivo, ansiolíticos, né, e psiquiatria, começou a ficar para o passado. Então, tá completando aí mais de 3 anos que eu não utilizo mais nenhuma medicação antidepressiva. E, além disso, eu nem sei a última vez que eu tomei um remédio também, sabe? Nem eu, nem minha menina, que está fazendo 6 anos agora, na verdade, eu nem sei quando foi a última vez que a gente tomou um remédio. Mas, esse momento que eu estou falando aqui para vocês, a intenção dele não é falar para não tomar remédio. A intenção é começar a utilizar a medicação com um olhar mais, com discernimento, e começar a olhar para a doença, para essas questões que nos abalam, com um olhar mais moroso e um olhar mais profundo. Um olhar para mudar aonde? A raiz que está causando aquele desequilíbrio ali internamente, não ficar na superficialidade, certo? Então, o que a fitoenergética ela fez na minha vida? Ela fez um movimento em que foi na raiz, que fez um movimento que me propôs olhar mais profundamente e virar essa página, né? E virar essa chave. No entanto, a hora que eu falo para vocês assim, não que hoje eu não tenha momentos de tristeza, não que hoje eu não chore, não que hoje eu não reclame, não que hoje esteja triste, sim, eu choro, eu reclamo, eu fico triste, faço exatamente assim como qualquer pessoa. No entanto,
Qual que é a diferença hoje? Esse Aécio que vocês estão vendo aí em 2000, era um Aécio que ficava triste, reclamão para baixo, 1, 2, 3, 12 meses consecutivos ou mais, com start momentâneos ali, sabe? De estar alegre em alguns momentos, mas o grande tempo dele era para baixo, era sem energia, sem uma coisa opaca, sem vida. Hoje, eu fico triste, sim, eu reclamo, eu choro, mas eu tenho tempo, eu me permito deixar quanto tempo que eu vou ficar triste, quanto tempo que eu vou estar ali chorando. Não vai ser 1 hora, vai ser 2 horas, 5 minutos, vai ser 1, 2 dias, tá? Hoje, eu consigo fazer esse trabalho de quanto tempo que eu me permito estar nesse estado. Então, a diferença é essa. Não que hoje eu não fique triste, não chore, não fique para baixo, mas hoje eu tenho o controle de me permitir quanto tempo que eu me permito estar imerso nessa realidade incondizente com a natureza divina que habita dentro de mim, né? Nós não somos condizentes com sentimentos desses, nós somos condizentes simplesmente com aquilo que é alinhado com o amor, né? Com a luz, da onde que somos a pura fonte, da onde que viemos. Né? Mas isso é fácil, pessoal? Não é fácil, não. Mas não é nada fácil mesmo, né? Porque tudo que está em nossa volta, né? Quando você olha para o meio de onde a gente está, as circunstâncias que estão à nossa volta, elas sempre ficam tendenciando a gente a ficar na superficialidade, a querer jogar a gente para baixo. Então, tem que ter um movimento muito profundo, sabe? Buscar ferramentas que ajudem a gente realmente a olhar mais profundo. Grupos como os grupos, esse grupo aqui, né? Do Portal Paz, que ajuda a gente a olhar mais profundo, a ter um olhar mais expansivo. Né, e também ferramentas que ajudam a gente a manter a nossa energia, né, que ajuda a gente a ter uma qualidade maior de energia. Como disse Saint Germain, né, a nossa maior ferramenta que a gente tem que ter mais critério, mais cuidado, é manter a qualidade da nossa energia, né, pessoal? Um minutinho. Então, olhar para o nosso interior, não ficarmos apenas na superficialidade, né? A gente não mascarar, né? Não mascarar qual que é o recado oculto que a dor e que a doença traz para nós. Porque a dor e a doença, pessoal, não é uma coisa maldita, é exatamente o contrário. A dor e a doença nada mais é do que uma ferramenta, uma flecha dos anjos que a gente tem, como uma nova oportunidade da gente mudar nossas rotas, mudar o nosso olhar frente às circunstâncias que chegam para a nossa vida. Então, a dor e a doença nada mais é do que uma grande oportunidade de olharmos para a nossa vida com um olhar mais profundo, um olhar mais moroso. E quando a gente fica simplesmente mascarando os sintomas, utilizando simplesmente medicação alopática e não nos colocamos disponíveis para olhar mais profundamente dentro de nós, a gente vai ficando simplesmente na superficialidade e não busca fazer o entendimento de qual que é o recado oculto que aquela dor ou que aquela doença está trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, pessoal, quando a gente vem falar a respeito, quando a gente vem falar assim de um problema de saúde, né? Nem que seja de nível emocional, que seja de nível físico. Para a hora que a gente vem falar assim de uma cura que seja de uma forma mais definitiva, a gente tem que buscar olhar profundamente para dentro, para a raiz desse desequilíbrio, né? Principalmente quando a gente fala assim, como exemplo, você tem uma erva daninha, mas a gente, né, não existe erva daninha, mas um exemplo que a gente ouve muito. Você tem uma erva ali numa horta e você não quer que ela, né, você não quer que ela faça parte da sua horta, né? Talvez não vai ser interessante estar ali. Não adianta você ir lá e cortar aquela erva daninha por cima da terra. Você tem que ir ali e arrancar pela raiz, porque ela vai brotar, né? Assim são as doenças. As doenças, a gente fica na superficialidade, mascarando elas simplesmente com a medicação alopática. O que acontece? Se a gente não tratar a raiz, que desequilíbrio interno meu, emocional, mental, espiritual, dentro de mim, que culminou em gerar aquele desequilíbrio, aquela doença física, né? Então, enquanto eu não conseguir olhar mais profundamente, olhar essas questões internas que geraram esse desequilíbrio, essa doença, esse desequilíbrio, essa raiz está lá, e ela pode brotar a qualquer momento. Né? Então a gente precisa entender a real causa, né, que traz essas doenças para a nossa vida, né? O que faz com que o nosso corpo e nossa mente possam se desequilibrar. Né? Porque o nosso corpo é só uma máquina perfeita. Né? O nosso corpo é uma máquina perfeita. A doença, né, pra gente, o que a gente vê hoje na mídia, que a indústria farmacêutica fala muitas vezes, a doença é como sendo algo normal. Pessoal, a doença não é normal. Ser doente não é normal. A doença é comum hoje.
né? Mas ela não é normal. Olha para os nossos corpos. Eles são uma criação perfeita de Deus. Eles foram feitos, nosso corpo ele foi feito para ser perfeito, para não ter doença, para funcionar em perfeito equilíbrio. O que traz desequilíbrio no nosso corpo é exatamente essa gama de sentimentos e pensamentos incompatíveis com a nossa matriz original, né? Com esses sentimentos, com esses pensamentos que são incompatíveis com o amor, que são incompatíveis com a luz que nós somos, né? Então, quando a gente fica se alinhando com sentimentos, pensamentos incondizentes com a nossa natureza divina, a gente vai criando campo fértil para desequilíbrios e possivelmente, para frente, materializar doenças físicas, né? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que olhar com carinho para que a gente vê qual que é a realidade que eu estou construindo quando eu olho, por exemplo, na questão de saúde. Qual que é a realidade de saúde que eu estou construindo? E para eu ter uma ideia, assim, uma premissa de qual que é o futuro que eu estou construindo, para ter uma premissa de qual que é a realidade da saúde que está me esperando no dia de amanhã, ou até mesmo no dia de hoje, eu faço uma pergunta para vocês: que rádio que vocês costumam estar sintonizados? Né? Na rádio 101.2 da reclamação, do julgamento, da mágoa. Porque se você estiver sintonizado nessa rádio aí, mais do mesmo vai vir. Ou você está sintonizado na rádio 90.1 da alegria, da gratidão, da positividade. A rádio que a gente está sintonizado, ela vai, como vocês sabem muito bem, possivelmente até mais do que eu mesmo, a rádio que a gente sintoniza vai trazer mais do mesmo. E do mesmo jeito, se eu estou sintonizando em sentimentos, em pensamentos incondizentes com a natureza divina que eu sou, né, isso vai trazer desequilíbrios internos dentro de mim, né? Então, tudo começa nesse âmbito emocional, nesse âmbito mental de pensamentos e sentimentos que vai criando campo fértil para manter uma saúde ou para caminhar ela para um desequilíbrio, para gerar doenças físicas, né? E o nosso corpo, pessoal, para a gente entender isso mais profundamente, o nosso corpo é uma máquina perfeita, ele tem uma inteligência própria. Beber uma aguinha aqui, porque vocês veem que eu disparo falar, né? É uma coisa de outro. Professor. O nosso corpo, pessoal, ele tem uma inteligência própria, né? Ele tem uma inteligência própria que ele responde prontamente ao que nós pensamos e o que nós sentimos. Né? Então, até hoje em dia mesmo, a gente vem a respeito da neuroplasticidade, né? Que o nosso cérebro, antes eles achavam que não, mas hoje é totalmente provado que nosso cérebro é neuroplástico, né? Ele consegue se remoldar de acordo com aquilo que eu mudo meu pensamento, eu consigo remoldar, né, novas sinapses, novas conexões dentro da minha mente e, consequentemente, mudar a forma de ter posturas novas frente à vida. Mas, voltando nessa questão aqui, né, o nosso corpo tem inteligência própria. Mas como assim que o nosso corpo, ele tem uma inteligência própria que responde aos nossos pensamentos e os nossos sentimentos? Bom, pessoal, quando a gente está sentindo, por exemplo, sentimentos incondizentes com a natureza divina que nós somos, né, com a nossa matriz original, um exemplo, a raiva, quando eu fico insistindo em sentimentos de raiva, esse sentimento de raiva, ele traz um desequilíbrio na região do estômago, ali do plexo solar, do terceiro chakra, né? Então, assim, quando eu fico insistindo em sentimentos incondizentes, como, por exemplo, a raiva, eu vou trazendo desvitalização para essa região, possivelmente eu vou trazer uma queimação inicial para esse estômago, isso aí reverbera, continuo sentindo raiva, vou sentindo raiva, essa queimação vai caminhando para uma gastrite, quando vier já caminhou para uma úlcera, e assim sucessivamente, né? Então, a gente tem que olhar para esse olhar muito profundo, que sentimentos e que pensamentos que eu estou mantendo, né, dentro de mim. Sentir raiva, pessoal, nós estamos aqui no planeta Terra, nosso planeta Terra, que é um planeta escola, exatamente aqui para trazer as nossas inferioridades à tona e para nós curar, né, para a gente curar essas inferioridades, né? Eu sinto raiva, beleza, mas quanto tempo que eu me permito ficar alinhado com esse sentimento de raiva? Né? Porque se eu ficar ali alimentando e aquilo, né, persistindo, eu estou potencializando e criando um ambiente fértil para posteriormente ter uma manifestação de uma doença física ali, né? E aí a gente entra na questão dos neuropeptídeos. O que esses neuropeptídeos aqui, pessoal? Eu imagino que muitos de vocês já viram falar dessa terminologia, neuropeptídeos, embora seja um termo mais novo. O que são os neuropeptídeos? Os neuropeptídeos são substâncias produzidas pelo nosso cérebro que são totalmente alinhadas com o que a gente pensa e com aquilo que a gente sente, né? Mas como assim? Por exemplo, se eu estou sentindo amor, sentindo alegria, sentindo gratidão,
o meu cérebro ele produz substâncias químicas específicas, neuropeptídeos, específicas que são totalmente alinhadas com o amor, com a gratidão, com esse sentimento. E quando eu estou alinhado com esse pensamento, com esse sentimento mais elevado, o que acontece? Essas substâncias são produzidas, caem na corrente sanguínea e elas nutrem cada célula que compõe o meu corpo com esse sentimento de gratidão, de amor, com esse sentimento que eu estou sentindo, certo? Então, cada célula do meu corpo, ela recebe essa informação. Então, cai por terra aquela questão mais antiga que a gente tinha, né? De que mente, o cérebro, ele é independente do corpo. Não, é tudo conectado, né? Tá totalmente alinhado. E do mesmo jeito, se eu estou sentindo ali uma raiva, se eu estou ali reclamando, né, se eu estou sentindo, se eu estou sentimentos, pensamentos nesse sentido, né, de reclamação, de julgamento, também vão ser criados neuropeptídeos que também são alinhados com essa informação de raiva, de reclamação, de julgamento. E também esses neuropeptídeos alinhados com esses pensamentos que são incondizentes com a nossa natureza divina, caem na corrente sanguínea e alimentam cada célula do meu corpo. Então, naquele momento que a gente está com raiva, que a gente está magoado, cada célula do meu corpo também sente aquela raiva, sente aquela mágoa. E o pior de tudo, sabe o que acontece? As nossas células, elas vão começando a cada vez mais, quanto mais eu mantenho naquele sentimento, naquele padrão de sentimento, as minhas células vão criando cada vez mais receptores para acoplar com esses neuropeptídeos. Então, quanto mais eu fico mantendo naquele padrão de sentimento, mais as minhas células vão criando receptores para serem condizentes para a recepção desses neuropeptídeos de raiva, por exemplo. Quanto mais eu sinto raiva, mais as minhas células vão ficar facilmente receber essa informação de raiva. Daí a gente fala que tem pessoas que são viciadas em reclamar, viciadas em ter raiva, porque realmente as células delas estão viciadas em reclamar, viciadas em ter raiva. Elas têm uma conexão, certo? E uma facilidade em se conectar com esse sentimento, tá? Então, esse movimento que a gente tem que fazer para a gente começar a mudar os nossos padrões, esses padrões internos nossos, exige muita força, sabe? Exige muita dedicação. Daí a importância de a gente ter ferramentas que ajudam a gente bastante, que ajudam a gente, que facilita, né? Que facilita esse percurso nosso aí para mudar, né? Mudar essa chave dentro da gente, a gente deixar de ser um reclamão para ser uma pessoa grata, né? O negócio não é da noite pro dia, não, né? A gente é um caminho para ser feito. Bom, pessoal, então a gente falando, e como nós aqui bem sabemos que tudo é energia, né? Então, pessoal, vocês estão falando, mas cadê a fitoenergética aqui? Pessoal, eu estou falando aqui, fazendo o campo fértil para a gente entender e para a gente deixar mais claro como que essa fitoenergética age na nossa vida, tá bom? Mas voltando aqui, ó, tudo é energia. Eu não sei se vocês já estudaram a respeito do trabalho do Dr. Masaru Emoto, se não me engano, um japonês, acho que é japonês, mas é chinês, não é japonês, ele faleceu, acho que já tem uns 3, 4 anos, se não me engano, ele fez um trabalho magnífico, né, tem um trabalho do próprio YouTube que chama O Poder da Água, que trata exatamente sobre o que eu vou falar aqui para vocês. Qual foi o trabalho do Dr. Masaru Emoto? O trabalho do Dr. Masaru Emoto foi o seguinte: ele pegou água, mas água destilada, né? Água destilada é aquela água pura, né? Que passou por um processo de pureza, então ela é pura para análise, essa água. E ele pegou o seguinte: pegou uma água A e uma água B. Nessa água A aqui, ele colocou pessoas próximas dessa água e essas pessoas falando palavras elevadas, falando palavras bonitas, de amor, de gratidão, de compreensão, coisas nesse sentido. Além de pessoas falando para essa água, eles também colocaram água em que pessoas simplesmente estavam pensando em volta dessa água, pensando coisas elevadas. Também eles colocaram músicas elevadas, como músicas clássicas também, junto dessa água. Pegou essa água, deixou de um ladinho e ia fazer o experimento. No entanto, eles pegaram outra água. Nessa outra água, eles fizeram exatamente o contrário. Colocaram essas pessoas e solicitaram que essas pessoas falassem palavras pesadas, palavras de escalão mais baixo, né, relacionadas a ódio, a insulto, coisas nesse sentido. Também fizeram a mesma coisa com outra água, ao invés de falar, que fosse pensado. E também colocaram, além dessas duas situações, colocaram músicas. Fernando falando, passei batido aqui, Fernando. Fernanda que falou alguma coisa? Sim, a Écio, ela colocou no filme Quem Somos Nós, fala dos vícios dessas sensações em nós. Muito legal de assistir. Ah, eu quero vê-lo sim. Então, pessoal, o que eles fizeram também?
eles pegaram essa mesma água, pegaram outra água e colocaram músicas também junto dessa água, mas músicas assim com, né, uma música que não agregava positivamente, uma música, né, mais pesada ali. E pegaram e foram fazer o estudo dessa água. O que eles fizeram? Eles pegaram cada uma dessas águas e congelaram, né? Colocou situações específicas, as temperaturas específicas, congelaram essa água e depois com uma câmera especial, foram filmar como que essa água ia congelar, né? Foi filmar como que ia formar os cristais dessa água. E o mais interessante é que o resultado foi maravilhoso. Como vocês podem ver aí, pessoal, ó, na primeira linha aqui, ó, a gente tem os cristais que foram formados, os cristais que estavam alinhados com pensamentos, sentimentos e com músicas elevadas. E eles observaram o seguinte, que mesmo que foram palavras pensadas, faladas, ou mesmo a música, o resultado era o mesmo, né? Então, o que eles observaram? Que formavam mandalas perfeitas. Olha a simetria, olha que perfeição que era formada. Existe uma organização. Então, quando a gente está falando que a gente tem pensamentos e sentimentos que sejam, né, organizados, né, eles são compatíveis com a nossa natureza, é uma coisa organizada. No entanto, quando a gente tem aqui, ó, pensamentos e sentimentos que são incondizentes, né, com a natureza divina que nós somos, o que a gente observa? Existe uma desorganização, né? Existe alguma coisa que não permite organizar, né? E aí cabe a pergunta, né, pessoal? Nós sabemos bem que grande parte da nossa constituição é água, né? Nós temos ali na casa de 70%, 73% do nosso corpo de água. E será como que nós estamos nutrindo essa água do nosso corpo, né? Será que se formos fazer uma análise da água do nosso corpo nesse momento, vai formar um borrão ou vai formar um cristal perfeito, né? É uma pergunta que cabe, né, pessoal? Então, pessoal, é muito positivo assim, a gente ter ferramentas que ajudem a gente a manter, né, esse equilíbrio, né, e manter a gente pensamentos e sentimentos mais elevados. Então, é importante, quando a gente vem falar de saúde, a gente olha para o ser humano como um ser integral, né, como um ser integral que é formado por 4 bases: o pilar físico, mental, emocional e espiritual, né? Então, quando a gente simplesmente olha para a doença, para o problema, né, para aquele problema físico que chega para nós, simplesmente tratando ele fisicamente, a gente faz como se a gente fosse uma cadeira com 4 pés, e essa cadeira, ela começasse a mancar, porque eu não tratei os 4 pés dessa cadeira, eu olhei somente para um, e possivelmente essa cadeira vai mancar depois, né? Então, para eu aproximar de uma cura mais próxima ali, mais condizente, mais significativa, eu preciso olhar para o ser humano com esse olhar integral, pilar físico, emocional, mental e espiritual, né? Okay. Bom, e dentro dessa questão, quando a gente olha para o ser humano com esse olhar dessa integralidade, é onde que a gente entra com a questão da fitoenergética. A diferenciação que eu acho muito interessante quando a gente olha para a fitoenergética, que é um sistema que olha para o ser humano com esse olhar integral, certo? Ele olha para o ser humano com esses 4 pilares, né? E como que é essa fitoenergética? O que é essa fitoenergética? Como eu falei, fito, planta, energética, energia. A gente tem a fitoterapia, né, que faz muito parte do nosso dia a dia. Eu, como químico, né, então eu já utilizei fitoterapia muito, né? Mas a proposta aqui é diferente. A proposta aqui é a gente se conectar com a energia das plantas, né? Com a energia das plantas, e não necessariamente com a química das plantas. Então, a fitoenergética é um sistema natural, vibracional de cura, equilíbrio, elevação da consciência, que utiliza essa fitoenergia, né, que é a energia das plantas, para ajudar a equilibrar os seres vivos, equilibrar os ambientes, né, equilibrar as emoções e pensamentos, que, quando estão em desequilíbrio, são os principais causadores das doenças, né? Então, a terapia, pessoal, que eleva o nível de consciência e discernimento do sujeito, e ela já faz parte, né, a fitoenergética, ela faz parte do glossário de terapias integrativas do SUS. Ela está consolidada com mais de 15 anos de pesquisa. Bom, e a fitoenergética, pessoal, o contexto, a fitoenergética, né, esse sistema de cura, ele estudou 118 plantas, né? E dessas 118 plantas, são plantas que fazem parte do nosso dia a dia. Não são plantas nenhuma, assim, plantas que fazem parte do Japão, não. São plantas que fazem parte do nosso dia a dia, como morango, como a arruda, como a babosa, como a carobinha, né? Plantas que fazem parte do nosso dia a dia mesmo, né? Então, dentro dessas 118 plantas, nós temos 4 grupos que as compõem, tá? Nós temos 4 grupos especiais. Desses 4 grupos dentro da fitoenergética, a gente tem os grupos dos vegetais puros, nós temos o grupo dos vegetais niveladores, dos vegetais físicos, dos vegetais condutores. Só ver se eu... Não, beleza. Bom,
O que são esses vegetais puros, pessoal? Vamos falar cada um deles aqui. Os vegetais puros são aqueles vegetais que vão no endereço do desequilíbrio. Como assim, essa? Vão no endereço do desequilíbrio? Coisa esquisita é essa? Bom, pessoal, quando a pessoa ela vem procurar um tratamento e ela vem trazendo, por exemplo, ela vem trazendo um problema, por exemplo, na garganta, né? A pessoa está com um hipotiroidismo, por exemplo. Né? Então, de cara, quando essa pessoa traz esse problema na garganta, esse hipotiroidismo, de cara você já vê que o quinto chakra dela ali está com algum desequilíbrio. Né? O quinto chakra dela não está legal. Então, o que acontece? Essa pessoa já vem com esse problema, além dessa conversa que a gente vai estudar mais a respeito de quem que é essa pessoa aí, né? Ela não é simplesmente uma garganta, né, um conjunto, mas de cara a gente já vê que esse quinto chakra dela está em desequilíbrio. Então existem plantas que têm no caso as plantas que são do grupo dos vegetais puros, elas têm uma frequência energética, certo? Que elas têm uma similaridade com a energia, que esse campo energético de cada ponto, de cada chakra do nosso corpo, desses 7 chakras principais, de cada 7 glândulas endócrinas, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela está com um problema de desequilíbrio na região da garganta, a gente vai colocar um vegetal, vai ser colocado um vegetal que consegue acessar essa frequência da região da garganta, certo? Então, daí que a gente fala que ele consegue acessar um endereço. Então, para eu eliminar a doença, eu preciso sintonizar com o sinal dessa frequência, dessa doença. E é isso que os vegetais puros fazem. A pessoa que traz aquele desequilíbrio ali, ele tem um endereço, ele tem um local que ele está instalado ali. E aí a gente coloca um vegetal puro, que consegue acessar o local aonde que está aquele desequilíbrio. E, consequentemente, quando ele acessa esse local, ele leva esse equilíbrio que o vegetal consegue levar, certo? Ele consegue levar esse equilíbrio, essa energia que está faltando e fazer esse movimento de equilíbrio nesse local. Bom, então, além dos vegetais puros, que a gente tem os vegetais que acessam, né, a frequência dos 7 chakras, os 7 chakras principais que a gente tem alinhados às nossas 7 glândulas endócrinas, a gente também tem os vegetais niveladores. Os vegetais niveladores são os vegetais que a gente utiliza geralmente somente um por cada composto. É um vegetal que elimina qualquer tipo de possibilidade de efeito colateral. Então, o composto fitoenergético, ele não tem nenhum efeito colateral. O único efeito colateral que ele pode ter é ajudar a pessoa a dar uma ribada, uma levantada, como bom mineiro, uma ribada, certo? Então, os vegetais niveladores, eles fazem esse movimento de eliminar qualquer possibilidade de efeito colateral. Posteriormente, a gente tem o grupo dos vegetais físicos. O que é o grupo dos vegetais físicos? Os vegetais físicos são aqueles vegetais que a gente utiliza quando a pessoa tem manifestado no campo físico uma doença já instalada. Né? Então, a pessoa, talvez, ela não tem nada fisicamente instalado, mas tem pessoas que já chegam com algum problema físico instalado. Então, por exemplo, se a pessoa chegou ali, como eu falei para vocês, com, né, o hipotiroidismo, então já tem uma doença física instalada ali. Então, possivelmente, eu vou colocar uma planta, né, uma planta que vai conseguir abranger esse campo físico e ajudar a acelerar essa cura, né, desse hipotiroidismo da pessoa. Possivelmente, talvez, essa pessoa chega, ela não tem nenhuma manifestação física de doença, mas ela talvez, você conversando com ela no processo terapêutico, você vê que ela é uma pessoa, né, que engole muito sapo, né, deixa de fazer aquilo que quer fazer, que sabe que precisa fazer. Essa pessoa é uma candidata perfeita a desenvolver o hipotiroidismo, né, então a doença física não está instalada, mas de cara você vê que ela é uma pessoa que está no caminho para desenvolver um problema de saúde como esse. Então, por exemplo, quando a gente tem problemas físicos, como a depressão, o câncer, de cara, é um tratamento que a gente vai analisar os 7 chakras. Então, de cara, eu vou colocar vegetais puros que vão contribuir para os 7 chakras da pessoa, certo? E talvez, no caso da depressão, a pessoa talvez não tenha nada fisicamente já instalado. E por fim, nós temos os vegetais condutores. Os vegetais condutores, a gente sempre utiliza somente um. Esses vegetais condutores é o grupo de maior energia, caráter energético que a gente tem dentro desses 4 grupos da fitoenergética. Esses vegetais condutores são os vegetais que têm uma capacidade muito profunda, de fazer um movimento muito profundo dentro de nós. Eles conseguem acessar os registros acásticos dentro da gente, né? Eles conseguem acessar esses registros, então ele faz uma cura a nível muito profundo. E, além disso, o que é a função principal dos vegetais condutores? Os vegetais condutores, eles fazem uma ponte. Mas como assim uma ponte? Eles fazem a ponte para levar o tratamento dos vegetais puros, niveladores e físicos para o endereço que precisa ser equilibrado dentro do campo da pessoa. Então, os vegetais condutores, eles têm um papel fundamental.
Então, como que funciona, né, pessoal, essa fitoenergética? Né? Como eu falei para vocês, ela trata o problema, ela trata a raiz, a origem, ela não fica na superficialidade, né? Ela atua nos sentimentos e emoções que causam os problemas físicos. Né? E é uma maneira, assim, fitoenergética é uma maneira muito simples mesmo da gente combinar plantas de forma adequada para fazer e trazer esse reequilíbrio interno para essa pessoa, né? E ela tem um caráter que é qualitativo, ela não é quantitativo. Então, no composto fitoenergético, a gente pode utilizar de várias formas, a gente tem mais de 30 maneiras de utilizar a fitoenergética, né? Geralmente a gente utiliza ali vegetais desidratados, a gente precisa do DNA da planta. Ela tem um caráter qualitativo e não quantitativo, porque eu busco me conectar com a fitoenergia, com a energia da planta, e não necessariamente com a química da planta, tá certo? E como eu falei, a doença tem um endereço, né? E a energia dos vegetais, elas têm capacidade de atuar nos endereços onde tem desequilíbrio dentro da gente. E como eu falei para vocês, né, tem essa questão dos chakras, né? A gente tem nossos 7 chakras, como vocês sabem muito bem, né? Cada chakra desses 7 principais, né? A gente pode falar que a gente tem um quinquilhão de chakras, né? Então tem muitos estudos que mostram que cada célula do nosso corpo tem um chakra. Então a gente tem trocentos, né? Um quinquilhão de chakras aí. Mas nós temos os 7 chakras principais, que são ligados às nossas glândulas endócrinas, né? Que o primeiro chakra que é ligado às suprarrenais, o segundo chakra ligado as gônadas, né, testículos e ovários, o terceiro ligado ao pâncreas, o quarto ao timo, o quinto a tireoide e paratireoide, o sexto ligado à hipófise e o sétimo chakra ligado à famosa pineal. Né? Então, quando a pessoa vem trazendo um desequilíbrio, ela vem procurar o terapeuta fitoenergético e traz uma realidade, o terapeuta fitoenergético já vai alinhando e fazendo esse mapeamento aonde que estão os pontos em desequilíbrio dessa pessoa, certo? E aí ela montando esse tratamento que consegue acessar, que vai conseguindo acessar esses pontos que estão em desequilíbrio dentro dessa pessoa, né? E o que acontece? Esse desequilíbrio que está na pessoa, ele começa naquele nível mais primordial, nível espiritual, mental, emocional, pensamentos, sentimentos, que vai trazendo esse desequilíbrio. E à medida que a pessoa vai pensando, tendo os pensamentos, sentimentos incondizentes com a sua natureza, essas glândulas endócrinas, elas começam a ter dificuldade de fazer o serviço que elas precisam fazer, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está constantemente ansiosa, né? As suprarrenais dela estão ali a todo vapor, né? Estão ali a todo vapor, a todo vapor. Imagine, pessoal, você está na floresta, e vocês estão na floresta e vocês se veem de frente a um leão faminto, né? Um leão faminto. Vamos correr, né? Vamos correr desse leão, né? Vamos correr, interessante correr desse leão. Vocês correm 5 minutos, mas não adianta, corre mais 10, corre mais 15, corre 1, 2, 3, 5 horas de prazo correndo desse leão. O que vai acontecer, pessoal? Você ficar ali 5 horas de prazo correndo desse leão, o seu corpo vai gritar. Né? Você não foi feito para estar ali 5 horas, 12 horas. Tem gente que tem uma vida correndo de um leão, né? Então o corpo vai gritar, ele vai trazer um desequilíbrio. Então, pessoal, quando a gente tem pensamentos e sentimentos que são incompatíveis, né, com a nossa natureza original, né, incompatíveis com o amor, incompatíveis com a nossa matriz original, essas glândulas endócrinas, elas começam a ter dificuldade de fazer o trabalho delas, elas começam a ter dificuldade de produzir os hormônios na qualidade e na quantidade necessária para manter o equilíbrio do nosso corpo. Aí o caminho para a doença física começa a se fazer, né, começa a se formar esse caminho para essa doença física. E tudo começa, principalmente, né, um caminho que vem começando a partir de pensamentos e sentimentos que estão em desalinhamento e que propiciam com que essas glândulas não consigam fazer o trabalho delas do jeito que elas precisam fazer. Bom, pessoal, aí a gente entra na questão da alopatia, dos remédios alopáticos. Os remédios alopáticos são essenciais, pessoal, né? Em muitas circunstâncias, o remédio alopático, ele determina se a pessoa continua viva ou se ela morre. Imagina vocês vão fazer uma cirurgia, né, e não ter anestesia. Não é muito legal, não, né? Mas o que é o convite? O que é o convite que a fitoenergética vem fazer para vocês? É começar a olhar para os remédios com um olhar de discernimento, certo? Existe necessidade de consumir os remédios na quantidade que é consumido ultimamente? Dados recentes mostram que 93% dos remédios utilizados no mundo são dispensáveis, não são necessários. 93%. Somente 7% da medicação utilizada no mundo realmente é necessária. Isso é muita coisa. E um dado atual também dos Estados Unidos mostra, um dado principalmente feito um trabalho no âmbito da psiquiatria,
mostra que a principal causa de morte hoje dos Estados Unidos é o envenenamento por remédio, pelo uso indiscriminado de medicação alopática. Então, pessoal, o que é o convite aqui? O convite aqui é olhar com discernimento para essas medicações, né? Porque sair desse local, desse lugar que a doença, ela é normal, ela é comum, certo, pessoal? A gente começa a olhar mais profundo, ter um cuidado, um critério maior dos meus pensamentos e sentimentos, daquilo que eu preciso falar, daquilo que eu preciso fazer que eu não estou fazendo, daquilo que eu preciso falar que eu não estou falando, certo? De ver o que movimento que eu tenho que fazer dentro de mim que eu não estou fazendo e que está culminando para eu ter que tomar um antidepressivo, que está culminando para eu ter que tomar um ansiolítico, né? Então, um olhar mais profundo. E a fitoenergética, o verde, a natureza, ela nos convida a olhar para dentro, ela nos convida a olhar para a nossa essência, né? Se eu falei isso aqui, né? A dor e a doença, como eu falei para vocês, são incompatíveis com a nossa natureza, né? Um corpo é uma máquina perfeita que já gera todas as substâncias necessárias para manter o equilíbrio dele, né? E aí eu convido vocês a pensar aqui comigo, pessoal. Qual que é a sensação que vocês têm quando você está um dia todo ali trabalhando em frente ao computador, né? Que vocês estão um dia todo ali, né, em frente a prédios, né, ao cinza, e vocês se deparam com uma área verde, com uma árvore, né? Que sensação que vocês têm, né? A gente tem uma sensação, pelo menos eu e grande parte das pessoas que eu converso, quando a gente se depara com o verde, a gente tem uma sensação de liberdade, né? A gente tem uma sensação de conexão, a gente tem uma sensação de presença. O verde tem esse poder de nos trazer para a verdade, para a essência, para a nossa conexão. O verde nos resgata, né? E esse resgate, a fitoenergética, ele consegue fazer um movimento não somente nos seres humanos, ele consegue fazer também em animais, em ambientes, né? Então é uma coisa ampla, né? Porque tudo que está em nossa volta, pessoal, influencia, né? No como que a gente está sentindo, como a gente está pensando, né? O nosso ambiente também é importante que a gente cuide dos ambientes que estão à nossa volta, né? Então, pessoal, a gente tem que ter esse olhar, né? De ficar atento. Hoje, amanhã, me dá vontade de abraçar as árvores, né, Elaine? Nossa, é o que eu mais faço é abraçar as árvores. De vez em quando eu tô ali abraçando a árvore, chegou a pessoa e ficou olhando, eu falei, vem cá também abraçar. Vem cá mais um doido, mais um bicho grilo, vem cá. Né? Mas é fantástico, né? As árvores, pessoal, eu acho que eu não sei se eu vou pecar falar isso, as árvores eu acho que é a principal fonte de sabedoria que está sobre a superfície da Terra hoje. As árvores, elas são as principais antenas energéticas que ligam a superfície com a energia vital, certo? Não é à toa que Jesus Cristo gostava tanto de pregar debaixo de uma árvore, né? Ele pregava muito debaixo de uma árvore. Se eu não me engano, Buda, ele teve a sua elevação, né, sua iluminação debaixo de uma árvore também, né? Então, pessoal, as árvores são pontes, né? As árvores são conexão, são ferramentas, são antenas, né? Então a gente precisa, pessoal, para a gente cuidar internamente de nós, para a gente cuidar desse equilíbrio nosso, a gente precisa ficar ali, como diz o meu professor Bruno de Mendes, HAD, hoje, amanhã e depois, porque se a gente baixar a guarda, meu amigo, o sistema sufoca a gente. Se a gente baixar a guarda, vai vir e vai sufocar e a gente vai baixar a guarda e a energia vai cair, né? Então a natureza, pessoal, o verde são ferramentas maravilhosas para a gente se manter presente, alinhado com o nosso estado interior, né? Para a gente manter esse estado de presença. E o verde, pessoal, ele vem de verdade, né? Então o verde é muito interessante que ele vem da palavra verdade. Então, o verde nos conecta com a nossa verdade. Então, pessoal, é uma coisa que eu falo para os meus clientes, na hora que eles vão fazer o uso da fitoenergética, vocês estão preparados para encontrar a verdade dentro deles. Porque é um caminho sem volta. A pessoa que está disponível para realmente se conectar com a essência do verde é um caminho sem volta, porque a verdade da sua alma, a verdade do que está ali dentro, vai bater na porta e vai sacudir. O que acontece muitas vezes quando a gente começa um processo terapêutico? Muitas vezes, a gente no início do processo terapêutico, a gente sacode mais do que estava antes, né? A gente é mais sacudido ainda do que estava no início. A gente fala, mas parece que eu estou ficando pior. Não, o que acontece? Aquela poeira que estava debaixo do tapete, que eu ia colocando debaixo do tapete, quando eu começo a fazer esse processo terapêutico, eu vou retirando aquela poeira, eu vou vendo sujeira, vejo sujeira. Então, inicialmente, talvez eu vejo muito mais muvuca do que efetivamente, né, clareza, né? Então,
Quando a gente vai entrar nesse universo do verde, o verde nos convida a nos conectar com a nossa verdade. E a verdade vai bater na porta mesmo, certo? Ela vai bater na porta e vai nos cobrar um posicionamento em frente a essa essência nossa, daquilo que a gente veio fazer. Então, o verde é uma ferramenta surreal de conexão com a nossa missão e propósito de vida. Quando a gente se coloca disponível a ter conexão com o verde, com a natureza, a gente começa a sentir cada dia mais profundamente um chamado para conectar com a nossa missão, com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente veio, né, alinhar, né, nessa vida. A gente tem ali aquela missão global, aquela missão ampla, genérica, ser feliz, quer contribuir, evoluir, levar a evolução para todos, e temos também aquelas questões particulares que são bem alinhadas com aquelas questões particulares que a gente vem resgatar, né? Então, o verde, ele ajuda a trazer essa clareza, ajuda a acessar e ter essa clareza do que a gente veio fazer, né? Aí uma coisa interessante, né, que tá aí, o verde é a primeira cor que os nossos olhos enxergam. É uma coisa muito interessante, pessoal. Se vocês tiverem uma parede, vou beber uma aguinha aqui. Se vocês tiverem uma parede e terem ali 1000 cores pintadas nessa parede, 1000 cores, a cor verde vai ser a primeira cor que os seus olhos vão enxergar. Os nossos olhos, eles têm sede. Eles têm sede pelo verde, eles buscam verde, porque eles sabem que o verde é a cor do equilíbrio. Não é à toa que o nosso chakra cardíaco ele é verde, né? Que é o equilíbrio entre o céu e o equilíbrio entre a terra, né? O ponto de equilíbrio, o ponto de conexão, né? Então, o verde, os nossos olhos têm sede por verde, né? Então, qual que é o convite, né, do verde? Para a gente se conectar mais com ele, né? E se conectar mais, a gente não precisa, pessoal, esperar a gente estar em plena floresta amazônica para se conectar com o verde. Vocês podem se conectar com o verde a partir de uma folhinha de grama. Tá lá, certo? Não precisa ser grande. Pode ser simplesmente uma folhinha de grama ali que a gente já consegue fazer esse movimento. Tá certo? Bom, mas na hora que a gente vem falando da fitoenergética, ele é um movimento mais profundo. Mas como assim um movimento mais profundo? As plantas, elas são emissárias celestes para ajudar, né, ajudar a gente nessa caminhada de nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa missão, de equilíbrio. Só que existem técnicas que ajudam a gente a fazer, que ajudam com que essas plantas, elas tragam, como que eu posso dizer, elas emergem essa fitoenergia que está dentro delas. Uma planta, ela sempre, qualquer ambiente que ela sempre está contribuindo para trazer, ela sempre está contribuindo para trazer equilíbrio, ela sempre está trocando energia no ambiente, né? Sempre trocando energia. Só que existem circunstâncias que você faz em frente a uma planta, juntamente com a planta, em que, a hora que você faz para ela, aquela planta olha e fala, caraca, ele sabe que eu não estou aqui só simplesmente para enfeitar, caraca, ele sabe que eu sou muito mais do que simplesmente uma beleza, uma flor, ele sabe da minha missão. Enquanto quando você está em frente a uma planta e você faz uma prece, você se conecta com Deus do seu jeito, ou você faz uma técnica chamada verde prata que eu vou ensinar para vocês, essa planta fala isso, gente, essa pessoa sabe da minha missão, ela sabe que eu vim aqui para ajudar ela a evoluir, ela sabe que eu vim aqui para ajudar a trazer equilíbrio para ela. E o que a planta faz quando ela vê que você sabe disso? Ela se desmancha em energia, ela se desnuda energeticamente, aonde que a gente fala que a gente acessa a fitoenergia da planta, né? Então eu convido vocês, sempre que vocês estiverem junto de uma planta, pode ser uma folhinha de grama, mesmo desidratada, que vocês se conectem, se elevem, acessem a gratidão, façam a prece e também o verde prata que eu vou ensinar para vocês, né? Para vocês acessarem essa fitoenergia, essa magia que as plantas podem e que são capazes de fazer na gente, né? Buscar fazer esse movimento de resgate dentro de nós. Muito interessante. Sim? É legal também a gente poder falar, eu ativo o meu poder de cura, né? Eu ativo o meu canal de cura, né? Que a Paty fala muito também. Eu gosto de falar muito essa aí, Marisa. Eu ativo meu canal de cura, transforma-te em luz, minha consciência desperta neste momento. Eu gosto muito de falar essas 3 fases, sabe? É verdade, eu também. Então, a Marisa faz parte do grupo dos verdinhos, né? Nós somos ali guardiões do verde. Sou estudante também, né? Eu ainda não atuo, né? Eu não sou terapeuta, mas eu sou estudante. Espero logo estar contribuindo com o pessoal aí. Sabe, Marisa, a gente muitas vezes fica esperando muito para contribuir, sabe?
Eu acho assim, a gente nunca vai estar no topo aqui, dificilmente a gente vai chegar no topo para contribuir, sabe? Mas se a gente está no degrau 2, se alguém já está no degrau 1, eu já posso contribuir com quem está no degrau 1, né? E aí a gente vai, assim, de degrau em degrau, contribuindo com o mínimo que a gente tem ali, né? Com quem a gente está. Então, vamos contribuindo diante do que a gente tem. Na verdade, né? Eu já até contribuo, né? O pessoal da minha família, os meus animais de estimação, eu aplico todas as técnicas que eu aprendo neles. Né? Pessoas já vieram me procurar, perguntando se eu poderia ajudar. Claro que eu vou ajudar, então eu estou indo, né? É um chamado, né? É um chamado sem volta. É um chamado sem volta, né? Então, pessoal, o que é essa técnica verde-prata, pessoal? Essa técnica verde-prata é uma técnica que acessa bem rapidamente essa fitoenergia das plantas. E o que se baseia essa técnica verde-prata? Esse verde-prata é uma técnica que você faz num chá, que você faz para uma planta, que você faz para um vegetal desidratado também, em que você vai imaginar saindo do seu peito, do seu chakra cardíaco, uma luz verde. E essa luz verde vai em direção à planta, certo? E a hora que ela vai em direção à planta, ela volta e imediatamente da sua testa vai sair um facho de luz prata e vai ficar oscilando entre um verde e prata, verde e prata, verde e prata. E você faz ali alguns minutos, alguns segundinhos mesmo ali, sabe? 1 minutinho, umas 30 vezes, você faz esse movimento, e quando você faz esse movimento, aquela planta, aquele chá, a gente aditiva aquele chá, né? Aquele chá fica aditivado, né? Então ele deixa de ser simplesmente um chá e passa a ser uma fonte de energia, uma fonte de equilíbrio. Aquela planta, ela se coloca disponível para dar o melhor que ela tem. Aquela planta, ela se coloca disponível para se desnudar energeticamente e cumprir exatamente a missão e propósito dela, que é nos trazer equilíbrio e se conectar com a nossa missão, e propósito aqui na Terra, né? Esse verde, ele é relacionado ao chakra cardíaco, mas esse prata, ele é relacionado a outro chakra, que, se não me engano, é relacionado ao chakra estrela da alma, né? Que é um chakra que não está alinhado ao físico, ele está extra, né? Está acima. Se eu não me engano, é o oitavo chakra, o nono chakra, se não me engano. É o oitavo. É o oitavo? É o oitavo, extrafísico, daí ele vem de cor prata e junta com o verde. Beleza, obrigado. Pessoal, então dando sequência aqui, né, é uma frase que o Bruno fala muito e que é o convite principal do verde, é essa aqui, ó. Qual que é o convite do verde? Em você ser quem você nasceu para ser, né, e não somente o que dá para ser, né, a gente fala muito, né, a respeito do hortelã, que é uma das principais plantas que a gente fala, que é uma planta próspera, né, que a gente diz muito que é uma planta próspera. Mas por que uma planta próspera? O verde é próspero, né? Por quê? Quando a gente... Por exemplo, imagine você plantar um hortelã no seu quintal, lá um quadradinho, né? Você planta hortelã no seu quintal, um quadradinho, e você vai viajar. E você passa ali uma semana, 15 dias e volta. A hora que você chega naquele quadradinho, aquele quadradinho já sumiu, né? E o hortelã já tomou conta daquilo ali tudo, né? Já tomou conta daquele campo tudo. O hortelã, pessoal, o verde, ele não sabe que ele tem que crescer simplesmente na limitação daquele quadradinho. Ele sabe que ele tem que crescer. Ele veio para crescer, ele veio para expandir, ele veio para evoluir. E não adianta, antes de eu viajar, virar para hortelã e falar: hortelã, você vai crescer somente nesse quadradinho. Não me sai desse quadradinho, não, hortelã. Ela não te escuta. Porque ela simplesmente ouve a sua essência, o seu chamado. Ela não ouve o que as pessoas em volta vão falar para ela. Ela se conecta simplesmente com a sua verdade, né? Então ela vai crescer, ela vai expandir, ela vai ser tudo que ela nasceu para ser. Da mesma forma, se você tiver no fundo da casa do seu quintal aí um pé de laranja, um pé de manga, né, e tiver simplesmente uma pessoa dentro da casa, ele não vai dar laranja nem manga simplesmente para aquela pessoa daquela casa, ele vai dar a quantidade de manga, de laranja, o máximo que ele consegue produzir, porque é da essência dele produzir o melhor que ele consegue, na quantidade máxima e melhor que ele consegue produzir, é da essência dele, é a verdade dele, é a missão dele, né, então ele vai dar laranja, ele vai dar manga para a vizinhança, para o bairro inteiro, porque é essa a missão dele. Não adianta você virar para ele e falar: não vai produzir laranja direito, produzir só para mim, ele não vai te ouvir, né? E a gente tem também uma analogia muito interessante, que o Bruno também faz muito, que eu acho muito interessante, que é muito cabível da gente falar aqui. Nós temos aqui nessa primeira imagem uma sequoia, né, que é uma árvore gigante, né, comum dos Estados Unidos, de certa região dos Estados Unidos. Essa árvore ela pode chegar nos seus 100 metros, até passar um pouquinho de 100 metros, né, e são seres vivos muito antigos, né, o Metadação Carbono 14 mostra árvores aí que passam de 3.000 anos, né, então é bem velhinho mesmo.
E o que a gente vê, ó? Essa árvore, essa sequoia, ela tá aqui grandona no meio, tá? E tem várias outras árvores menores aqui em volta, né? São grandes, mas também menores. O que acontece aqui, pessoal? A sequoia, ela sabe que ela pode chegar nos seus 100 metros de altura. Mas, no entanto, ela olha para as árvores que estão em volta dela, ela poderia pensar, gente, eu não vou crescer 100 metros de altura, porque eu vou me destacar em frente às demais. Talvez eu vou me sobressair, e talvez essas outras árvores vão me excluir, eu vou ser diferente, né? Eu não vou pertencer a esse grupo aqui. Então, talvez eu não vou crescer os 100 metros. Não. Eu sei que eu posso ir a 100 metros de altura, mas eu vou ficar só com os meus 30 metros aqui. Bobagem, eu quero pertencer ao grupo. A sequoia, não. O verde, não. Ele faz o que ele tem que fazer. Se ele tiver que chegar a 100 metros de altura, ele vai chegar a 100 metros de altura. Se for seus 30 metros de altura, ele vai chegar aos seus 30 metros de altura. Porque é a verdade, é o que a proposta dele é chegar nessa metragem aí, né? E o que a gente vê por outro lado? A gente vê aqui embaixo, né, o bonsai, né? O que é um bonsai? O bonsai, muitas vezes, eu tenho uma árvore que poderia chegar aos seus 30 metros de altura, reduzida a 15 centímetros. E o que acontece com esse bonsai que poderia chegar aos seus 30 metros de altura e ficar apenas em seus 15 centímetros? Esse bonsai, ele tem suas raízes podadas, ele tem seus galhos, suas folhagens podadas, ele quer crescer, mas, no entanto, ele se colocou numa circunstância em que o meio poda e dita até onde que ele cresce, ele só pode crescer até aqui, né? Então, o convite aqui nesse momento é a gente ver até que ponto eu estou sendo sequoia na minha vida e até que ponto que eu estou sendo bonsai. Até que ponto que eu estou deixando pessoas, circunstâncias, determinar até onde eu vou. E até que ponto que realmente estou seguindo a minha verdade e sendo exatamente o que eu nasci para ser. Então esse, eu acho que é o principal recado que o verde, que é a natureza, ele traz para nós. Essa conexão com a nossa verdade, com a nossa missão, com a nossa essência. Então minha proposta é essa, vamos conectar mais com o verde, vamos conectar mais com a natureza, vamos voltar à nossa origem, porque nós somos bicho do mato, né? Nós não somos bicho de concreto, não, nós somos bicho do mato. Né? E quanto mais a gente se conectar com a nossa verdade, com a nossa essência, mais nós vamos encontrar um caminho de equilíbrio e mais a gente vai encontrar um caminho mais próximo da nossa missão, do nosso propósito maior interno de evoluir, de ser chama de evolução e de luz de amor para nós e para aqueles que estão disponíveis em nossa volta. Gratidão, pessoal. Esse é o tema sobre fitoenergética. Gratidão pela oportunidade. Écio, que bela palestra, cara. Que assunto maravilhoso você trouxe, cara. Eu já tinha visto alguma coisa da fitoenergética. Eu já cheguei a começar a dar uma lida no livro, lá, acho que do Bruno Gimenez tem, né? Tem um livro sobre fitoenergética, né? Achei muito interessante mesmo. O Carlos perguntou aqui, por isso então a radiestesia, para você conseguir diagnosticar qual chakra está desarmoniado. Para isso, né? A radiestesia é mais uma ferramenta também, sabe? O nosso corpo é um GPS, certo? O nosso corpo é um GPS. Quando a pessoa já traz um padrão de sentimentos e pensamentos, e mesmo a doença manifestada, de cara você já tem alinhado ali que chakras já estão em desequilíbrio, sabe? De cara ali a gente é treinado e a gente já vê ali, a pessoa já tem uma propensão que aquele chakra ali está em desequilíbrio. A radiestesia, ela também pode ser utilizada para você confirmar se é necessário fazer um tratamento com aquele chakra, mas eu utilizo a radiestesia muitas vezes para ver o seguinte também, quando eu faço o composto, eu tenho uma gama de plantas para ser utilizado. Por exemplo, eu tenho aqui o quinto chakra, eu tenho sálvia, eu tenho alfazema, eu tenho mil em ramos, eu tenho uma gama de plantas. E muitas vezes eu posso ficar em dúvida. Gente, para aquela pessoa, eu podia usar o mil em ramos e podia usar a sálvia. A sálvia está até aqui comigo, do meu ladinho aqui, pessoal. A sálvia aqui para esse momento, que a Marisa sabe por que ela vai estar aqui comigo, né, Marisa? Sim, ela age no nosso quinto chakra, né? Então ajuda na verbalização, na fala, em palestras. Isso, exatamente, né? A sálvia, ela ajuda muito a gente a ter palavras corretas para fazer um link com o público. Então o que acontece? Eu tenho mais de uma opção, a gente sempre tem uma gama de plantas para ser utilizada. Então, com a radiestesia, eu junto com o pêndulo ali, eu procuro saber ali qual planta que a pessoa efetivamente está precisando ali, ó. Talvez eu ache que é aquela planta ali, mas talvez aquela outra planta vai trazer um resultado melhor para a pessoa. Além disso, também eu utilizo a radiestesia para verificar se aquele composto ele está isento de energias deletérias, porque eu preparo o composto, eu faço a limpeza energética naquele composto.
Porque muitas vezes, pessoal, a gente é contaminado por energias externas, né? Então, quando você fazer um uso de um composto energético, aquele composto ele tem que estar somente impregnado com luz, né? Então, essa é a nossa proposta. Então, utiliza a rede para verificar se existe alguma ainda energia desqualificada impregnada naquele composto e se também aquele composto ele foi ativado no seu nível fitoenergético ideal também. Tá? Eu utilizo muito a rede nesse sentido. Eu lembro de uma vez, há muito tempo atrás, a minha família, meu pai e minha mãe, eles tinham depressão, ansiedade. E eles iam numa casa, numa outra cidade, onde a mulher, ela pegava um ferrinho, não lembro se era esse de radiestesia, e ia colocando nos pontos, colocava a mão sobre um livro, né, e ia colocando aquele ferrinho em alguns pontos, né, alguns órgãos vitais. E aí tinha um processo que era com os dedos, assim, que ligava, desligava, e o corpo, segundo o que ela me explicava, o corpo ia dizendo aonde tinha problema. E para tratar aqueles problemas, algumas ervas eram necessárias. Porém, eram ervas assim que já estavam secas, sabe? As folhas já secas. E eu ouvi, não lembro aonde agora, que, por exemplo, assim, tanto as frutas, os vegetais, até os próprios vegetais que a gente pega, por exemplo, no mercado, que já passaram por um processo longo, né, desde a sua cadeia de produção, ele já não tem aquela vitalidade, ele é só um composto, só um objeto orgânico ali, mas ele não tem aquela vida que ele tinha, né? Porém, quando o pai e a mãe faziam aqueles chás, né, misturavam lá, geralmente não passava de 7 ervas, você não podia misturar mais do que 7 ervas, eu não lembro porquê, e também não sei se isso é verdade ou não, né? Fazia um efeito, né? Era um tratamento longo, né? E isso acabava realmente resolvendo os problemas. Tinha que tomar lá 3 litros de chá por dia. E só que fazia efeito. Mas eu vi em outras fontes que, olha, cara, você pegar um alimento, uma fruta, um vegetal, uma erva que já passou, que já está seca, esses chazinhos que você compra no mercado não vai ter efeito nenhum. Até que ponto isso é verdade? Como que isso ocorre? Por exemplo, eu tenho bastante hortelã aqui no prédio. Se eu descer de manhã, pegar uma hortelãzinha fresca lá, é legal vir ali fazer um chazinho, beleza. Se eu deixar ela secar, morrer ali, desmilinguir, de noite eu vou fazer alguma coisa. Vai ter a mesma eficácia? Depende do que você for fazer. Primeiramente, essa técnica inicial que você falou, se não me engano, chama bioenergética, se não me engano. Isso, não lembrava o nome. Né? É uma técnica muito interessante, sim, eu não tenho tanto conhecimento a respeito dela, tá? Mas é uma técnica bem interessante mesmo, sabe? Ela é bem interessante, mas eu não tenho muito embasamento para adentrar mais profundamente nela, não. E quando você fala a respeito de plantas desidratadas e plantas recém-colhidas, o que a gente vê de diferença? Primeiramente, quando a gente vem falando, você falando de plantas que passaram por processo industrial, né? Primeiramente, quando a gente vai ter um composto fitoenergético, esse composto, a partir do momento que ele está ativado, ele não pode ter nenhum contato com o meio elétrico. Celular desprograma ele completamente, micro-ondas desprograma completamente, então você tem que guardar ele, acondicionar ele longe de tomadas, longe de qualquer fonte elétrica, porque a eletricidade vai desprogramar esse campo verde que é ativado naquele composto fitoenergético, sabe? Ele é desprogramado. A energia elétrica artificial que nós temos, ela é incondizente com a energia que é programada no composto fitoenergético. Mas aí, voltando àquela questão que você fala a respeito da planta desidratada que vem da indústria, né, que você compra um saquinho, né, e dessa que eu tenho aqui. Realmente, mesmo que a maioria desses alimentos que a gente compra, que são produzidos em larga escala, né, que passaram ali até alimentos que foram, né, biologicamente, né, a biologia deles foram mudadas, são alimentos que, de cara, realmente, eles têm uma fitoenergia aquém. Só que o que acontece? Quando eu estou com esse alimento e eu faço um verde prata nele, eu me conecto com a fonte juntamente com esse alimento, eu reativo essa bioenergia dele. Porque a conexão, a ponte está ali, o DNA o DNA da planta está presente ali, certo? Então, se você tiver uma folhinha de louro desidratada que você comprou lá no supermercado e você fizer ali um verde prata nela, fazer uma prece, você vai reativar essa fitoenergia presente, essa energia vital primordial nela. Aquela planta, aquele tomate que passou por tantos agrotóxicos, né, que talvez não está nem com sabor muito legal, quando você
você ativa essa fitoenergia dela, muitas vezes o sabor daquele tomate fica melhor, acontece, o sabor fica melhor, aquele tomate ele fica mais saudável e até mesmo ele ficar mais saudável, certo? Por quê? Porque você vai resgatar a essência, a conexão original daquela planta. Ela vai se colocar disponível. Cara, gente, ele viu que eu não sou simplesmente um tomate. Ele sabe que eu sou muito mais além de um tomate. Aí aquela planta se desnuda e ela se conecta com sua matriz original. Ela se conecta com o seu Deva, né? Então a gente tem aqui no reino Deva, que são os Devas, que são seres, né, de estirpe elevadíssima mesmo, né, os devas, que são os seres que são os guardiões do reino vegetal. Então a gente tem o deva do tomate, né, que guarda todos os tomates. E cada tomate tem seu elemental, né, que zela para aquele tomate fazer a missão e cumprir o propósito dele ali, né. Então quando você faz esse verde prata, que você faz essa prece, que você se alinha com a fonte em frente àquele tomate, você se conecta com a fonte primordial, com o deva do tomate. E aí aquela energia, aquela fitoenergia, que é aquela energia de cura e de conexão e equilíbrio, ela é reativada. E aquele tomate não é simplesmente mais um tomatinho. E mesmo quando ele passa por um processo de desidratação e que ele passou por um processo industriais. Uma coisa muito interessante que eu gosto de fazer sempre, desde que eu estudei fitoenergética, eu iniciei nesse caminho, tudo que chega na minha casa e que eu consumo, eu faço a limpeza energética, certo? Eu faço a limpeza energética, eu utilizo muita ferramenta do violeta, branco e dourado, né? Primeiro um violeta, depois um branco, depois um dourado. É porque a pessoa que talvez está preparando ali aquele chazinho, preparando aquele sorvete, né, aquele alimento que eu vou levar para dentro de casa, eu não sei como que está o dia dela, eu não sei se ela está reclamando, não sei se ela está feliz, se ela está triste, se ela está chorando. Então, aquela energia remanescente que aquela pessoa tem, vai ficar remanescente naquele alimento também, né? Então, quando eu estou comendo aquele arroz, eu também estou comendo aquela energia remanescente de tristeza que aquela pessoa está, né? E da mesma forma, as plantas que eu vou preparar no composto, eu faço essa limpeza energética nelas também, né? Eu faço essa limpeza energética para que essa energia remanescente fique aonde que ela tem que ficar e seja transmutada e levada à luz, né? E fique somente o que me interessa, que é aquela energia primordial, que é aquela fitoenergia da planta, que é a única coisa que me interessa. Tá bom? Então eu faço essa limpeza energética e posteriormente, sempre que eu compro as coisas, eu faço a limpeza energética e eu faço um verde prata em tudo que entra aqui em casa também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Então, aquele saquinho de camomila que eu achava que não ia me acalmar, faz o verde prata, vai resolver, vai ajudar. Vai sim. Faz um verde prata ali também, que vai ser um chá de camomila aditivado. Beleza. Tem uma galera com a mão levantada aqui, vou começar pelo Robson. Fala aí, irmão. E aí, boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, parabéns, né, Aécio? Ótima apresentação. Vou já esclarecer que eu já fui aluno do Bruno, né? Acompanhei os cursos deles bastante tempo. Vou até mostrar aqui o meu spray fitoenergético. Mas é porque o que eu vou falar é só mais a título de esclarecimento, né? Não é uma crítica, assim. Mas quando você fala esse número 93%, né, dos medicamentos eram desnecessários, eu entendo isso assim. É importante fazer uma distinção entre medicação vendida e medicação prescrita, né? Porque tem a medicação que o médico avaliou o paciente e decidiu que aquele remédio era o melhor, né? Muitas vezes vai ter exageros, vai ter colegas que são muito intervencionistas, né? Mas quando fala esse número 93, eu acredito que tem muito da medicação que é vendida livremente, né? Sim, ou a medicação também que, às vezes, por exemplo, suplemento vitamínico, muitas vezes entra como medicação no contexto de venda, né? Mesmo medicação fitoterápica é considerada medicação em termos de contexto de venda, né? Que a pessoa chega lá no balcão da farmácia, pede um manipulado da cabeça dele, né? E a farmácia atende, porque é venda livre, né? Então, esse volume grande, né, eu acho que é preocupante, sim, porque entre as medicações livres, né, tem corticoide, tem antialérgico, tem adrenérgico, tem antiasmático, né, que são medicações perigosas e que as pessoas vão usando indiscriminado, sabe? Mas quando você fala só o número 93, assim, não fica clara essa distinção, sabe? Sim, e aí está parecendo que, né, os médicos estão medicando demais, sabe? Não enxerga. É exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário, exatamente. Esses 93% está muito ligado àquela pessoa que precisava, talvez, de uma cápsula, né, de apenas um pacotinho com 4, ele vai e compra uma caixa com 10, né, que a compra, em vez de comprar 4, vai e compra 10. Né, esses 93% estão muito alinhados nesse exagero, né, que as pessoas compram e trazem para deixar ali à vista, né? Então, muito nesse sentido, sim.
gente que tem a farmácia em casa, né? Sem precisar, já tem a farmácia lá em casa. Acho que todo mundo tem algum remédio em casa que não precisa. Né? Bem provar. Gratidão, viu, pela contribuição, Robson. Fabião, contigo. Primeiro as damas. Vai lá, Denise. Opa, Denise. Ô, Fábio, não tem essa não, pode ir. Gente, primeiro desculpa porque eu tenho atividade do Centro Espírita, eu cheguei agora atrasado, tá? E a S, eu vou assistir a tua palestra depois, tá? Mas eu pesquei uma coisinha que tu falou ali que me interessou bastante, a questão da radiestesia, tá? Que tu fala que às vezes o composto ele ainda pode ficar com algum resíduo energético, né? Tu consegue tirar esses resíduos utilizando esse gráfico aqui, que é o desimpregnador? Pode ser usado? Ele pode ser usado, mas eu não utilizo o gráfico. Eu utilizo apenas um gráfico radiestésico para ativar o composto. Eu utilizo gráficos para outras questões, outros processos terapêuticos, certo? Mas, assim, eu utilizo apenas o pêndulo, movimento anti-horário e movimento horário, simplesmente para desprogramar e reprogramar. Mas eu não utilizo esse gráfico aí, não, tá? Não utilizo para desprogramar. Certo. E Ô, Fábio, posso perguntar qual gráfico tu utiliza para energização? Esse gráfico é um gráfico específico desenvolvido dentro da fitoenergética, tá? É um gráfico desenvolvido pelo próprio Bruno, que ele é um radiestesista também, e a Patrícia, então é um gráfico exclusivo dentro da fitoenergética que a gente utiliza. Então, ele é um gráfico que simplesmente quem é terapia fitoenergética tem acesso a ele. Tá. Ô, Fábio, fiquei curioso aí, cara. Eu acho que talvez o pessoal também tenha, quem não conhece, vai ter... Só para pegar um gancho, senão eu esqueço depois. O próprio pêndulo também é uma ferramenta de ativação. Tá? Então, talvez você não tenha o gráfico. O gráfico radiestésico específico para ativar é mais uma ferramenta para potencializar. Então, não é uma ferramenta que limita, é mais uma ferramenta que faz com que aquele composto fitoenergético seja, né, aditivado ali, né? Então, o próprio pêndulo também, você consegue, né, você dá o comando para ele, né, e ele vai girando ali, mostrando até que ponto que ele saturou, que ele te mostra que foi ativado o composto, ele vai parar, né? Então, o próprio pêndulo, ele por si só, ele já vai fazer vai te trazer essas respostas. Uhum. Te agradeço. Fábio, mostra pra gente esse gráfico ali, cara. Eu fiquei curioso, assim, o que é esse gráfico, cara? Chama desimpregnador. É um gráfico que tu pode, por exemplo, eu tenho a minha aliança aqui, eu tô querendo, sei lá, desimpregnar energias densas que a gente vai acumulando na gente, também acumula na nossa roupa, nossos objetos, né? Eu posso pegar o gráfico, fazer uma prece, uma oração, colocar essa aliança dentro do gráfico e deixar aqui 24 horas para desimpregnar essa energia. Depois eu posso pegar, por exemplo... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse gráfico aqui, que é o do arcanjo Metatron, que é um acelerador quântico de energia, esse gráfico aqui. E aí tu pode deixar também ele mais 24 horas dentro desse gráfico, a aliança, para ele potencializar a energia. Daí eu fico com uma bateriazinha de energia positiva para me acompanhar durante o dia. Sei, posso fazer isso com outras coisas, né? Uma caneta, posso desimpregnar. Qualquer objeto tu pode colocar ali dentro. Né? Qualquer objeto. Desde que caiba dentro do quadradinho, né? Desde que caiba. Tu pode fazer um desse grande, né? Se tu conseguir. Entendi. Não, mas é que ele tem um formato, né? Ele tem esse formato aqui é 17 por 17, é um tamanho que ele vai gerar um tipo de frequência no outro plano, né? No plano astral. Então, ele faz uma cópia energética desse gráfico para essa finalidade, com esse tamanho específico. Se aumentar ou diminuir, talvez ele não funcione mais adequadamente. Entendi. Pô, legal, bacana. Uma coisa interessante, né, Fábio, também, a hora que a gente olha principalmente para objetos como metais, né, você tá falando da aliança e madeira, existe uma dificuldade muito grande de desimpregnar, né? A madeira, por exemplo, é quase impossível você desimpregnar informação nela, né? Sim, pode desimpregnar, mas é um trabalho muito forte que tem que ser feito com radiestesia, com o pêndulo ali, para conseguir desimpregnar a informação da madeira. Então, assim, é aquele critério que a gente tem que ter, sabe, de ficar usando coisa usada, né? De ficar usando aquelas coisas que passam de geração, e aquelas informações ficam impregnadas, né? E aí, talvez, você está na sua casa que está harmoniosa, e você traz aquele imóvel de família, traz lá, e a sua casa começa a virar uma bagunça, você não entende por que virou uma bagunça, porque tem uma energia remanescente, uma energia intrusa ali, que não é nem sua, mas que estava gerando um campo intruso na sua residência, né? Não tem muito critério. Exatamente. Mas aí o Brunão falou ali da questão do gráfico ser pequeno, né? A gente usar para objetos pequenos, a gente, sei lá,
Se tu for reikiano, tu mentaliza uma energia de limpeza, né, e de harmonia para aquele objeto, e é isso. Né? Denise, o que você ia mandar para nós aí, Denise? Então, Aécio, parabéns aí pela palestra. Eu estava ansiosa para te ouvir falar, porque eu sou muito curiosa sobre esse assunto. E uma parte você já respondeu quando o Bruno perguntou ali sobre a questão da planta ser viva ou ser sequinha. E a minha outra dúvida é com relação, são 108 plantas, né? Você tem que ter todas elas, como é que funciona para você? Você utiliza elas vivas, você utiliza elas secas, como é que funciona isso aí? São 118 plantas, mas não tem necessidade de ter todas para montar um tratamento fitoenergético, não, né? Eu tenho as 118 plantas, né, que eu trabalho com isso, depois eu até mostro aqui para vocês, eu acho que dá para mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui meu armarinho aqui, ó, para vocês verem aqui. Tá aqui minhas plantas, ó. Aqui dentro. Você usa desidratada, então? Eu utilizo as desidratadas. Mas eu utilizo a fitoenergética de várias formas, né? Mas então, assim, eu tenho as 118 plantas, mas não é necessário você ter as 118 plantas, não. Né? Um composto fitoenergético, ele pode ter ali de 3 até umas 15 plantas compondo o composto fitoenergético, né? Então, assim, de acordo com o que a pessoa traz, a fitoenergética, ela é interessante, que ela tem um arcabouço de muitas opções, né? Então, você talvez não tenha aquela planta ali, com a planta de mais difícil acesso para você, mas você tem aquela outra opção ali, né? Então, é bem interessante. E quando você fala essa questão da planta seca e desidratada, o Bruno tinha perguntado uma coisa antes, eu acho que eu não respondi, você me lembrou agora, a respeito, qual que é a diferença da planta desidratada e da planta recém-colhida. Qual que é a principal diferença que a gente faz? A gente tem a diferença do chamado bioplasma. Uma planta, que nem, por exemplo, essa aqui, ó, que está aqui, ela está plantada, ela tem uma bioplasma, ela tem uma energia vital, né? Ela tem uma energia, um campo que está em volta dela aqui, né? E esse campo está disponível. Eu posso extrair esse campo e aplicar em mim, aplicar em pessoas, com uma técnica chamada de bioplasmia, né? Então, a planta que ela está viva, até 2 horas de prazo que ela é colhida, ela tem esse bioplasma disponível para ser compartilhado, né? Então, quando eu tenho uma planta que ela está desidratada, esse bioplasma ele não está mais disponível, tá? Ela está ali, aquela fitoenergia está ali, mas aquele bioplasma, ele não está mais presente. Então, quando eu colho uma planta, até no máximo 2 horas de prazo, esse bioplasma, ele está disponível. Passou de 2 horas de prazo, ele não mais está disponível, tá bom? Ele é alinhado com aquela planta que está plantada, que está ali na terra, que está ali recebendo sol, recebendo água. Né, e até uma técnica fantástica, a técnica da bioplasmia, certo? Uma técnica fantástica aqui, quem sabe depois a gente até fazer, ela é uma técnica muito interessante, né, da gente retirar, não é que a gente retira, a gente compartilha, a planta compartilha conosco essa fitoenergia, né, e a gente retira através da mão mesmo, e a gente traz essa energia para nós. Uma técnica muito similar àquele benzimento que as vovozinhas nossas faziam, sabe? Uma técnica muito similar, né, era muito comum o pessoal utilizar plantas, né, durante o processo de benzimento, né, e as plantas como sendo a grande ferramenta de conexão, né, com a fonte, além disso, elas têm essa energia sutil, né, esse bioplasma disponível ali, então elas trazem um movimento de muita cura, elas reabastecem os locais de desequilíbrio energético na gente. Então talvez a pessoa chegou em mim ali, e ela tá ali com a garganta inflamada, tá com a garganta com problema, né, beleza, vamos fazer uma bioplasminha aqui em mim, que seria tipo um benzimento, mas é um benzimento aditivado, digamos, né, Marisa? Um benzimento aditivado. Né? Então a gente faz essa extração, esse compartilhamento dessa bioenergia da planta para a região que está em desequilíbrio na pessoa. Os resultados são fantásticos. Eu dou outro nome para essa técnica também. Sabe qual é o outro nome? Espanta farmácia. Espanta farmácia, essa técnica eu vou te falar, viu? Essa técnica tinha que ser uma técnica para ser ensinada junto com a criança quando ela nasce. O menino saiu da maternidade, vem cá, deixa eu ensinar a fazer bioplasmia em você. É tão incrível que as pessoas não sabem para onde que vai a dor depois, né? Não sabe. Nossa. Então, assim, essa eu sou técnica... testemunha que eu utilizei a sua dica lá no grupo de usar a folhinha de manjericão, e a memória não está muito boa, não, mas a dor de cabeça ajuda muito. Aí eu coloquei, né, a folhinha aqui na testa, como você indicou, e meu filho tira sarro de mim, chamando de Índia.
Mas é igual tirar com a mão a dor de cabeça. É impressionante. É impressionante. E esses compostos, o composto é uma mistura? Mistura com o quê? Com algum tipo de líquido, com água? Como que é para formar o composto? Olha, então você forma, a pessoa chegou, né, ela fez o tratamento, o processo terapêutico, né, conversou com essa pessoa, que pessoa que é essa, né? Então a gente vai montar esse tratamento fitoenergético e nunca, uma coisa interessante que eu acho que eu não falei, nunca vai ter um tratamento que vai ser o tratamento para o Aécio, o tratamento para a Denise, o tratamento para a Marisa vai ser o mesmo. Beleza, ser o mesmo? Não. A Marisa, a Denise, o Aécio são pessoas distintas, pessoas com histórias de vida distintas, pessoas únicas. E como são pessoas únicas, são tratamentos únicos, certo? Então, essa junção, dessa mescla dessas plantas é único, de acordo com o que a Denise precisa. Porque o que causa essa dor de cabeça em você, Denise, não é a mesma coisa que causa dor de cabeça em mim, na Marisa, no Bruno. A cabeça é tudo cabeça, mas não é o mesmo dono dessa cabeça, né? Então, essa forma faz essa junção. E aí, beleza, eu montei o composto, né, vamos utilizar o composto das plantas desidratadas ali, tá potencializado, beleza? Então, geralmente, eu solicito que a pessoa pode ter várias formas. A gente tem mais de 30 maneiras de utilizar a fitoenergética. Uma delas que eu utilizo mais, eu solicito que a pessoa faça o chá, mas o chá frio. Geralmente eu sempre indico a pessoa para utilizar o chá frio, nem o chá quente. Onde a pessoa ali pega um copo, né, coloca a pitada, ela é qualitativa, ela não é quantitativa. Você pega a pitada, coloca no copo de água e adiciona água por cima. Importante, essa água não pode ter fonte elétrica, certo? Não pode ser uma água refrigerada em geladeira. Eu gosto da água do filtro de barro mesmo, certo? Uma água que não tenha fonte elétrica, porque, como eu falei anteriormente, a energia elétrica artificial, ela é incondizente com essa energia sutil do verde, certo? Então, ela desprograma. Então, aí a pessoa vai, espera uns 5 minutos ali, faz uma prece, se eleva, se conecta ali durante aquele momento, pode fazer um verde prata também ali, cantar mantra é muito bom, sabe? Principalmente mantras em sânscrito, né? O sânscrito, a gente fala a língua dos anjos, né? Uma das línguas mais antigas que tem na superfície da Terra, também chamada uma língua morta, né? Assim, a nossa célula, o nosso campo, ela reconhece muito bem o sânscrito, né? Então, assim, você cantar um mantra em sânscrito ali também é bom demais para aditivar esse composto também. Daí você aditivou ali, fez uma oração 5 minutos, 10 minutinhos, você pode coar aquilo ali e consumir aquele chá resultante, aquele líquido ali resultante. Você pode utilizar também em forma de mandalas, você pode utilizar também em forma de sachês, que você coloca somente o composto dentro do sachêzinho, né, e a pessoa carrega aquele sachêzinho por 24 horas junto de ti, né, e depois de 24 horas ela fica renovando aquele sachê. Então você tem uma gama de possibilidades. Já que a gente está tratando de energia, nossa intenção é extrair a química, nossa intenção é extrair energia, né, então a energia ela flui, né, a gente não precisa, né, de ter essa preocupação de estar extraindo aquela química da planta. Expliquei aqui. Desculpa, alguém falou? Eu cortei? Eu ia fazer a última pergunta aqui, se a gente comprar o livro do Bruno lá, a gente consegue se ajudar já mais ou menos, ou não adianta? Sim, ajuda sim. O livro lá, né, eu tenho até um livro aqui, né, eu tenho os 2 livros, né, livro fitoenergético, eu tenho aqui Manual de Magia com as Ervas, esse livro aqui é fantástico. Esse manual de magia com as ervas aqui é cadastro de bruxa. Então, esses 2 livros aqui é fantástico, mas o livro de fitoenergético você já consegue, sim, você estuda ele lá, ele já consegue dar as premissas básicas para você conseguir montar tratamentos para você, sim. Né? Ele não vai te dar a base, né, as circunstâncias para você conseguir sair tratando as pessoas, né, ser uma terapeuta. Mas a base ali, inicial para você conseguir cuidar de você e cuidar das pessoas que estão à sua volta, você consegue, sim. Eu te recomendo fazer isso, sim, viu? Obrigada. Essa eu acho que, como todo mundo que já passou por aqui, vai ter que ter uma parte 2, porque todos os assuntos que já passaram por aqui na quarta-feira deu mais vontade de continuar falando numa segunda live, cara. Mas para a gente não estender muito, eu queria te agradecer imensamente aí pela aula, cara, de hoje, assim, muito, muito bacana, cara, muito bom mesmo, e vai para a lista da parte 2 para a gente fazer de novo, tá? Então, realmente, cara, muito, muito obrigado. Tu tá lá no grupo, né? No grupo do Telegram. Então,
acho que tá disponível, assim, quem tiver alguma dúvida, a gente vai se falando no dia a dia, porque aquele grupo também é dedinhos furiosos, né? Porque, É bom, né? rapaz do céu. Caçadores na frente. Eu vou passar pro tio Jordelê, então, fazer uma mensagem pra gente aí. Tio Jorge, você não falou nada, ficou quietinho a live inteira aí, cara. Tá contigo. Fala, Lucas, tudo bem, meu querido Lucas? Eu tô ótimo, cara. Isso para quem não sabe, é uma piada interna, porque o Lucas não é Lucas, o Lucas é Bruno. Então, é o Bruluca, para os mais íntimos. E toda vez que eu for agradecer alguma coisa para encerrar a nossa quarta-feira, eu vou acabar sendo repetitivo. Porque não tem como não agradecer a tudo o que a espiritualidade trouxe em função da coragem de abrir o Portal Paz. Porque é um ato de coragem. Ainda mais eu que não sabia do que se tratava e os rumos que tomaria. Mas agradeço até hoje aquele obsessor que me encheu tanto o saco durante todo, perdão os palavrões, durante meus treinos de subida de ciclismo, e ao ponto de eu brigar com ele e ao ponto do Aikenaz chegar e dizer: tu precisa abrir o Portal Paz. Então, eu abri o Portal Paz e o Portal Paz começou com lives muito pequenas e hoje nós nos tornamos um grupo assim, extremamente coeso, extremamente brincalhão, onde os defeitos e as qualidades são respeitadas, mas que, acima de tudo, trouxe a maior gama de conhecimentos. A grande maioria das pessoas que estão hoje no Portal Paz fizeram atendimentos comigo. Quando o Jordelei fazia, o Jordelei responde, né? O Jordelei atende. E o Aécio, meu querido Aécio, foi um dos queridos irmãos, dos primeiros que fez atendimento comigo. E foram longas horas de conversa, né, Aécio? Longas horas de uma amizade que foi se criando, de um carinho que foi se montando. O Aécio, além da fitoenergética, ele também trabalha maravilhosamente, divinamente com a hipnoterapia. Foi um dos que me convenceu a querer estudar hipnoterapia, do qual eu estou procrastinando, Aécio, ainda. Né? Paguei o curso, estou fazendo, mas bem procrastinado. Mas o Aécio conseguiu, quando eu tive sérios problemas de insônia e tudo, através do tratamento hipnoterápico dele, eu consegui dormir. Então, eu dormi muitas noites com o Aécio, eu posso dizer isso seguramente. O Aécio sabe que é no bom sentido, no carinho. E é muito gratificante para mim ficar vendo vocês chegando, interagindo, integrando, mas, acima de tudo, contribuindo. No degrau da vida, né, nas paredes da vida, nós não somos além de tijolos. Eu diria que nós já somos os alicerces, as vigas, a estrutura. Novos tijolos, novos andares virão. E que nós tenhamos este mesmo carinho, esta mesma atenção para todos. Para todos. E eu sei que quando o Jordelei não estiver mais, vocês seguirão. Quando alguém de vocês não estará, outros seguirão. O que a gente não pode perder é essa simplicidade, esse amor pelo que a gente faz e essa união que faz com que hoje a gente esteja aqui aprendendo das mais diversas áreas. Tem muitas e muitas pessoas aqui que podem contribuir. Sim. Vocês sabem que mulheres a gente tem que parar e atendê-las, porque senão dá encrenca. E a gente vai fazer isso. O Aécio voltará, o Robson voltará, a Dalila voltará, nós temos a Carol que voltará, tem a Andressa, que eu gostaria muito também de ouvir a Andressa falando sobre os grupos de estudos que ela faz dentro dos grupos católicos. Filha, por favor, filha.
Sim. Tem a Carla, que também é preparadora física e tem um conhecimento espírita lindo. Tem a Denise, que a gente troca muitas informações sobre espiritismo e tudo. Tem o Tiago, tem o Fábio. Agora descobri mais um outro habilidade do Fábio, que também é a radiestesia. Ou seja, veja, de uma simples reunião, a gente descobre o mundo, né? Descobrimos a Marisa, que disse que era principiante, mas ela ajudou a essa em inúmeros momentos. Põe principiante nisso, né? E se nós não tivermos coragem de começar, nós nunca terminaremos o nosso caminhar. A gente só precisa de coragem para o primeiro passo. E todos aqui já deram esse primeiro passo. Muito obrigado. Que a noite de você seja linda, que a semana seja abençoada e que a vida seja iluminada. Fiquem com Deus. Só lembrando os recados da paróquia aí, Fábio, tá intimado já, tá? Então te vira aí, arruma uma quarta-feira aí, cara, que próximo é você.